Saudações! Vamos começar o tópico de conexão de dados. Quando nós falamos de conexão de dados, nós estamos falando da capacidade de sistemas de BI como o Power BI têm de utilizar diferentes fontes de dados, uni-las, trabalhá-las, transformá-las, modificá-las e utilizá-las todas em conjunto. Nós vamos ver alguns exemplos de arquivos, dos mais simples. Não veremos nessa aula acesso direto a banco de dados, apenas arquivos simples. E a partir daí nós vamos entender um pouco mais o que é ETL e quais são os passos para que a gente possa ter diferentes fontes de dados no Power BI. Então vamos para o Power BI para poder ver isso em ação. Esse é o Power BI Desktop. Mas, inicialmente, para nós puxarmos esses dados, fazermos as conexões de dados, nós sempre vamos contar com a ferramenta adicional que existe dentro do Power BI, que é o Power Query. Quando nós clicamos aqui em obter dados, vão aparecer diversos tipos de fontes de dados possíveis, como pasta de trabalho, conjuntos de dados Power BI, texto, consultas da web, análise service, tipos de banco de dados, como SQL Server. Depois nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre cada um desses tipos. Mas para começar, nós vamos começar com puxando um arquivo, fazendo uma conexão de dados, uma consulta para um arquivo de texto ou CSV. Eu vou clicar aqui e logo o Power BI vai me solicitar para que eu veja qual é o arquivo que eu quero. E nesse caso, eu vou puxar um arquivo aqui de texto delimitado. Quando eu clicar aqui em abrir, o Power BI vai analisar o arquivo e já vai devolver para mim o que ele encontrou neste arquivo. Então, ele encontrou o arquivo do que parece ser um tipo de codificação, um tipo de texto europeu ocidental, do Windows, e ele encontrou que o delimitador desses dados ele é do tipo de tabulação. Tá? Quando nós falamos de tabulação, nós estamos falando, por exemplo, deste arquivo aqui. Eu vou clicar com o botão direito, editar. Nós estamos falando desse espaço aqui em vazio entre eles. Se eu apertar Delete aqui e depois apertar o Tab, ele vai dar um espaço maior. Esse espaço aqui, isso é a tabulação. É o espaço criado pelo tab. E é a identificação desse espaço que ele entende que eu tenho que separar essa coluna dessa e dessa. Chegando nesse resultado onde eu tenho 4 colunas aqui. Eu vou voltar aqui, vou fechar o arquivo, porque o Power BI não consegue trabalhar arquivos abertos. Então é importante que você feche o arquivo. Sempre que você estiver fazendo ETL, sempre que você estiver atualizando, se o seu arquivo estiver aberto, pode causar um erro, irá causar um erro. Então, vou fechar, não vou alterar em nada, não vou salvar. E aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de carregar, que ele vai trazer a informação diretamente no Power BI Desktop, ou eu tenho a opção de transformar dados, que vai abrir o Power Query para que a gente possa tratar esses dados de outra maneira. Vamos abrir no Power Query para que você já veja um pouco da interface e logo mais para frente nós iremos falar em mais detalhes. Ok. Aqui nós temos todas as colunas com os tipos de dados delas. Aqui nós selecionamos diferentes tipos de dados para cada uma das colunas. Aqui nós temos as etapas aplicadas desta consulta, essa consulta chamada texto delimitado aqui. Ele tem essas etapas, fonte, cabeçalhos promovidos, tipo alterado. Toda vez que você carrega um arquivo, é comum que o Power BI tente aplicar alguns passos automaticamente, como por exemplo, identificar o cabeçalho. Ou alterar o tipo. Aqui, se eu voltar na etapa anterior, você vai ver que todos eles estão como texto.
e aqui ele tenta alterar para data. Esse ele tenta alterar para número inteiro. 1, 2, 3 aqui. Esse também para número inteiro. E esse daqui para texto. Ele mantém como texto. Logo mais nós vamos verificar como nós podemos transformar esses dados para o tipo ideal, como por exemplo aqui deveria ser um número. Aqui nós temos alguns erros, nós vamos aprender como visualizar esses erros e vamos aprender como fazer conexão com outros tipos de arquivo também. Então vamos fazer uma conexão também com um texto delimitado por vírgula. Vamos lá. Agora que o Power Query já está aberto, eu não preciso fechar e voltar para adicionar uma nova fonte. Eu posso vir aqui em nova fonte e selecionar o tipo de arquivo que eu quiser. Nesse caso vai ser texto CSV. Eu vou pegar aqui e eu vou selecionar esse arquivo aqui. Um processo muito semelhante vai ocorrer. A única coisa que mudou aqui é que o delimitador está diferente, está por vírgula, mas nós vamos ter exatamente os mesmos dados. Já tenho duas fontes de dados. Vou mudar esse daqui, eu posso dar 2 cliques aqui para poder mudar o nome da consulta. Eu vou colocar aqui texto delimitado CSV. Ok? Ok. É importante vocês saberem também que aqui na interface do Power Query, nós sempre vamos ter a aba de consultas, a aba dos dados, onde nós visualizamos direto. Aqui é a parte das etapas aplicadas e aqui nós temos as seguintes abas: página inicial, transformar, adicionar coluna, exibição e ferramentas. Ferramentas a gente vai usar para diagnóstico, quando nós tivermos modelos muito pesados, isso não vai ser coberto nesse caso, mas aqui na parte de exibição existe uma parte importante que talvez não esteja habilitada para vocês, que é a barra de fórmulas, que é importante para vocês verem o código em linguagem M que foi criado aqui. O Power BI ele trabalha com 2 tipos de linguagem, DAX, no Power BI Desktop, e todas as ações que são efetivadas aqui, elas são feitas através da linguagem M. É bom que vocês se habituem e visualizem, porque conforme vocês vão se tornando mais proficientes no uso, algumas das coisas vocês já vão entender por aqui. Voltando e continuando, nós já conseguimos trazer 2 fontes de dados, agora vamos para uma terceira, que no caso vai ser um arquivo Excel, que ele tem algumas particularidades. Novamente eu vou para cá, pasta de trabalho do Excel, e nesse caso eu vou pegar aqui esse arquivo, dados do Excel. Aqui nós temos algumas diferenças. Aqui eu tenho 3 tabelas. Uma se chama Table, outra se chama Named Range, a outra se chama Intervalo, e aqui eu tenho uma tabela chamada Tabela 1. Qual é a diferença entre eles? Essas 3 abas aqui, elas representam as abas do Excel. As abas do Excel com todos os seus dados, colunas e linhas vazias ou não. Já essa tabela, ela representa um objeto tabela do Excel. A diferença nesse caso é que quando você trabalha com objeto tabela, quando os seus dados forem se expandir, deixa eu mostrar aqui. Quando os seus dados forem se expandir, por exemplo, se eu adicionar ou tirar uma coluna daqui, ou se as colunas estiverem fora de ordem, por exemplo, mas forem as mesmas colunas,
o Power BI vai entender isso da mesma maneira. Então, toda vez que vocês forem, sempre que possível, que vocês forem utilizar arquivos Excel, facilita um pouco que eles estejam no formato de tabela. Para transformar eles em tabela, você pode vir aqui clicar em inserir tabela. Uma outra opção possível também são os intervalos nomeados. Eu vou mostrar aqui, vocês podem ter intervalos nomeados aqui. Eu vou chamar ele aqui de vendas. Repetindo, a gente vai aqui em fórmula, seleciona o intervalo, vai aqui em fórmula, definir nome, e a gente dá um nome específico para ele. Uma outra opção é a gente selecionar um intervalo e vir aqui dentro da caixa de endereço e descrever um nome, um nome específico, né? Eu poderia vir aqui e escrever vendas, que daria no mesmo. Tá? Mesma coisa. Vou salvar aqui. Vou fechar. Vou voltar para o Power BI. Vou atualizar aqui. Aí olha o que acontece. Eu tenho aqui a minha tabela. Eu tenho aqui o meu intervalo nomeado, que ele também aparece da mesma maneira como se fosse a tabela, tá vendo? Porque ele identificou os cabeçalhos. E aqui eu tenho as minhas diferentes tabelas. Qual a diferença entre trabalhar com um ou com outro? Quando eu vou trazer, vamos trazer cada um dos três aqui, para poder ver quais são as diferenças. Eu selecionei os três, e quando eu der OK, ele vai me trazer essas informações. Aqui, se eu seguir as etapas, ele veio para a fonte, onde ele tem várias tabelas para escolher. Aí aqui na etapa navegação, ele escolheu essa tabela e depois ele já dá o tipo alterado. Ele tenta adivinhar aqui quais são os tipos de dados, tá? E a partir dessa adivinhação, ele define ou não algum. Nesse caso, aqui ele definiu como data, aqui ele definiu como texto, aqui também, aqui como número inteiro. Aqui ele não definiu e aqui ele definiu como número decimal, tá? Aqui em vendas, nós temos a mesma coisa. Definiu, 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 definiu. Não definiu, ele não conseguiu entender. Por quê? Porque aqui eu tenho um número, mas aqui eu tenho um texto. Eu tenho três traços. Então ele ficou em dúvida. Então ele não fez nada. Vai ser nossa tarefa resolver isso. E aqui nós temos novamente número decimal. Agora aqui, na aba que trouxe o intervalo, que trouxe a coluna, trouxe a aba como um todo, sem filtro, eu tenho linhas a mais aqui que eu não preciso e eu não tenho o meu cabeçalho. Eu vou precisar fazer ações a mais para poder corrigir isso. Seja excluir essas linhas, ou seja, excluir essas colunas a mais e promover esses cabeçalhos. Vamos ver como nós podemos fazer isso, tá? Nós já vimos os arquivos em Excel e agora nós vamos ver arquivos em PDF. Para isso nós voltamos aqui, vamos aqui em nova fonte, mais para que apareçam todas as fontes possíveis de se utilizar. E aqui nós vamos selecionar PDF. Nós vamos pegar esse catálogo de vendas aqui. E o que o Power BI vai fazer vai ser procurar todos os tipos de tabela que existem dentro desse arquivo PDF e vai trazer elas para que nós possamos escolher. Nesse caso específico, nós vamos procurar um catálogo de vendas de peça automotiva, nós vamos procurar os itens da Chrysler, caminhões da Chrysler, que, se eu não me engano, está na tabela 6, 8, aqui. Os caminhões eles estão aqui, aqui e aqui no final.
Começa aqui no final e vai até lá. Então, nós vamos selecionar essa parte aqui e vamos trazer esses dados para o Power BI. Eu vou chamar ele aqui de caminhões. PDF caminhões. Agora nós vamos ver como puxar arquivos em pasta. Ele possui uma particularidade diferente. Nesse caso aqui, nós temos uma pasta cheia de arquivos com os formatos semelhantes, a mesma estrutura. E o que nós vamos fazer vai ser justamente garantir que todos eles fiquem no mesmo formato, todos eles fiquem unidos. Para isso, nós vamos aqui, voltamos para o Power Query, nova fonte e procuramos aqui em mais opções. Dentro das opções de arquivo, nós vamos encontrar aqui pasta. E vamos conectar. Vamos procurar o caminho da pasta. Nesse caso é essa pasta aqui, 2009. Vamos dar um OK. OK. E ele vai me trazer todos os arquivos que existem dentro daquela pasta. O que nós vamos fazer nesse caso aqui, nós vamos nos aproveitar de um recurso do Power BI que ele permite juntar arquivos por você. Ele vai fazer uma série de transformações, funções específicas para isso. E ele vai juntar todos esses arquivos para nós, sem que nós precisamos fazer isso na mão. Então, vamos confiar no Power BI e vamos clicar aqui em combinar e transformar dados. E aqui eu posso mostrar para ele em qual arquivo eu quero me basear para que ele faça essa busca. Nesse caso aqui, o primeiro arquivo, ele estava como abril de 2009. Ele traz esses dados aqui. E eu posso selecionar qualquer um deles, para ter certeza de que eles estão no mesmo padrão. Nesse caso eu já dei uma olhada, então eu tenho certeza que eles estão corretos, tá? E aí a mesma coisa, o padrão, vírgula. Aí aqui a gente tem a opção de ignorar arquivos com erros ou não. Neste caso específico eu vou pedir para ignorar, só porque a gente está fazendo um teste, mas normalmente a gente não deixa essa opção habilitada, tá? Normalmente a gente tem que garantir que os arquivos, todas as informações venham. Vou dar um OK. E ele criou aqui, ó, uma série de transformações. Ele criou um parâmetro, criou um arquivo de amostra e criou uma função. Tudo isso automaticamente. São recursos bem avançados esses, que nós não vamos entrar em detalhes, mas isso é uma das facilidades que a ferramenta traz para a gente. Ele cria muita coisa para nós. Eu vou colocar aqui, vou dar 2 cliques, vou alterar o nome da consulta, pasta 2009. E aqui ele já fez diversas etapas para nos devolver aqui os dados organizados. Agora, vou falar um pouco sobre as demais fontes de dados. Nas demais fontes de dados, nós vamos ter banco de dados, nós vamos ter SharePoint, nós vamos ter serviços específicos, é uma infinidade de tipos de arquivo. Então, nós temos aqui em arquivo, nós temos arquivo XML, um exemplo que eu posso dar seria o de notas fiscais, arquivo JSON, que no caso se usa para comunicação na internet, pasta, PDF, um documento Parquet, poucas pessoas utilizam,
uma pasta do SharePoint, que é um serviço de armazenamento da Microsoft. Quem trabalha em empresas que utilizam Office 365, vocês provavelmente devem ter pasta do SharePoint. Então é um jeito de você buscar arquivos que estão online. Aqui no banco de dados ele trabalha com basicamente todos eles, inclusive alguns que são serviços como BigQuery ou como Action, diversos. Amazon Redshift, da SAP HANA, tudo que você imaginar, o Power BI tem a capacidade de se conectar. Ele também tem a capacidade de se comunicar com o Power Platform. Dentro deles nós temos o Dataverse, que faz parte tanto do Teams como de outras ferramentas da Microsoft, Power BI Dataflows, e o Common Data Service, que era a versão anterior do Dataverse. Também tem todos os recursos do Azure, por se tratarem de duas ferramentas da Microsoft. Então, bancos de dados online, serviços de machine learning do Azure, armazenamento em blob, armazenamento em tabela. Muitos desses recursos talvez vocês não tenham oportunidade de usar, mas é bom vocês saberem que eles existem. E por fim, serviços online, que aí nós temos desde o Exchange, lista do SharePoint, mas temos vários outros, como Google Analytics, Salesforce, Dynamics, e aí temos diversos outros, Marketo, Smartsheet, Zendesk, Asana, diversos serviços que possibilitam parte dos dados deles para que você consiga visualizar e utilizar esses dados diretamente dentro do Power BI. Periodicamente sempre são adicionados novos serviços, então o Power BI sempre fica com mais recursos com o passar do tempo, ok? E aí por fim, aqui nos outros nós temos vários tipos, script em R, script em Python, nós temos Spark, nós temos arquivo de Hadoop, que são serviços de Big Data, Fidgeodata, Active Directory, ODBC, que serve para basicamente qualquer tipo de conexão, OLEDB, a mesma coisa, desde que você tenha um driver, ODBC, OLEDB, e diversos outros serviços. Planilhas Google. Então, a quantidade de recursos é imensa. Então, dependendo da sua necessidade, vale a pena você verificar se já existe um serviço ou um tipo de consulta específico para isso. Pode salvar bastante tempo e pode facilitar o seu trabalho. Agora vamos falar de ETL. ETL é uma sigla do inglês que significa que em inglês significa Extract, Transform and Load, ou extrair, transformar e carregar, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Por enquanto, nós apenas extraímos informações e agora nós vamos para a etapa de transformação. Vamos começar arquivo por arquivo para que nós possamos eliminar erros e ajustar informações. E dentro disso eu vou passar a mostrar parte da interface e de como funciona o Power Query. Nós já sabemos aqui que nós temos etapas, sabemos aqui que nós temos erros. Se eu quiser ver exatamente que erro eu tenho aqui, eu posso vir aqui na página inicial, manter linhas, existe a opção manter erros. Aí ele vai manter apenas os dados que possuem os erros. Eu posso clicar aqui na coluna, na parte em branco, e eu posso visualizar aqui qual a mensagem de erro. Não conseguimos analisar a entrada fornecida como valor date. Por quê? Ele está tentando transformar o valor de 12/13/2009 como data. Não existe a data 12/13. Por que isso? Porque essa data aqui, originalmente, ela é uma data no padrão de um outro país. Para nós resolvermos isso, nós vamos vir aqui, vamos apagar essa etapa de tipo alterado.
E aqui eu não tenho mais erro nenhum. E nós vamos vir aqui e vamos clicar aqui em usar localidade. Dessa maneira nós vamos escolher que tipo de padrão de data nós queremos utilizar. Aqui eu vou selecionar o tipo de dado data e aqui eu vou selecionar o país inglês Estados Unidos. Tanto que o padrão do inglês Estados Unidos é dia, ou melhor, mês, dia e ano. Ele alterou aqui. E agora, como todos os outros são texto, aqui eu posso mudar esse aqui para número inteiro. Esse daqui para também número inteiro. E agora nós vamos alterar o demais. Esse cara aqui já está certo, não tem mais nenhum erro. Falta com que nós possamos transformar esse número aqui em um número mesmo. Para isso, o que nós iremos fazer? Todos os números aqui que estão entre parênteses, eles são números negativos. Então, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Nós vamos... E esses números aqui, eles também estão em padrão americano. Então, nós vamos selecionar a coluna. Vamos aqui em transformar. Qual a diferença entre transformar e adicionar coluna? Muitas das funções são semelhantes, como por exemplo, extrair. Ele existe aqui, com várias opções, e ele também existe aqui. A diferença é que quando eu estou falando em transformar, eu vou pegar essa coluna e vou alterar essa coluna como um todo. E quando eu falo adicionar, eu vou pegar essa coluna, criar uma cópia dela e então fazer a transformação, tá? No caso, nós queremos transformar essa coluna e o que nós vamos fazer nela vai ser substituir valores. Nós vamos substituir o final do parênteses por nada, para remover ele daqui. Então, o final do parênteses eu vou substituir ele por nada. Pronto. Agora, o começo do parênteses aqui, nós vamos substituir pelo sinal de menos. Assim, tudo que for negativo vai ficar com um sinal de negativo. Então, novamente, substituir valores, o parênteses de início, substituir pelo sinal de menos. Ok. E agora nós já podemos vir aqui e, utilizando localidade, nós vamos poder alterar os nossos dados. Vamos colocar aqui como número decimal fixo e vamos colocar o padrão americano. Inglês. Estados Unidos. Onde vírgula é trocada com ponto, que é o padrão que está aqui. Pronto. O montante total está aqui exatamente como valor. Nós não temos nenhum erro e temos todos os nossos dados aqui. Isso é o ETL. Isso daqui já está pronto para ser enviado para o Power BI. No caso do delimitado CSV, eu não vou fazer nada porque são exatamente as mesmas operações. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para a tabela. Vamos apenas verificar. Tudo aqui já está certo. Isso aqui está como data, isso está como texto, e é um texto. Isso também é como um texto, né? É o nome de quem vendeu. E aí nós temos o custo. E o preço. Aqui nós precisamos fazer uma correção. Nós precisamos remover, se nós vermos aqui, tudo que não for texto. Para isso, vamos vir aqui e alterar para o tipo que a gente quer. Número decimal fixo. Alguns deles vão dar errado. Vamos ver quantos erros a gente tem. Para que a gente possa ver isso, a gente vem aqui em página inicial, manter linhas, manter erros. Nós só temos um erro. Que bom! Isso quer dizer que a gente só precisa fazer uma substituição. Quer dizer, algo que não tem preço. Nós voltamos na etapa anterior, vamos nessa coluna e vamos decidir o que fazer com ele. Nesse caso específico, como estamos analisando vendas, ou provavelmente seria uma análise de vendas, valeria a pena conversar e analisar para ver se isso tem que ser corrigido no arquivo original ou se eu vou remover isso daqui. Nesse caso, apenas para um exemplo, eu vou remover esses dados. Nesse caso, eu posso vir aqui, clicar no filtro e
desmarcar esse cara. Aquela linha vai ser descartada. E aí quando eu volto para a minha próxima etapa, aqui eu já tenho meu preço e eu não tenho mais nenhum erro. Essa tabela também está ok. Agora para a parte do intervalo, que é a mesma tabela que nós já tínhamos, mas nós temos que fazer ela do zero. O que nós precisamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos remover as 4 primeiras linhas. Para isso, nós vamos aqui em página inicial, remover linhas superiores. Eu vou falar aqui 4. Depois disso, nós clicamos aqui em usar primeira linha como cabeçalho. Nós promovemos os cabeçalhos, as etapas foram adicionadas aqui e automaticamente ele já adicionou uma etapa de tipo alterado. Ele tentou adivinhar que tipo de dado nós estamos usando. Não precisamos dessas 2 colunas, então nós vamos selecioná-las, clicar com o botão direito e remover colunas. Também existe a opção remover outras colunas, que ela vai remover todas as colunas que não estão selecionadas. Nesse caso, vamos fazer remover colunas. E aqui para poder corrigir aqui esses dados, vamos fazer o mesmo passo, filtrar e remover esses dados. Existem outras opções de filtro, igual a, diferente, remover tudo que está vazio. Ele tem atalhos para facilitar a nossa vida. E aqui nós temos tudo finalizado também. Todos os tipos de dado foram definidos para cada coluna, está com aquilo que nós concordamos. Isso aqui também estaria pronto para mandar. E aqui esse daqui também já veio mais ou menos pronto, só falta essa etapa. Nós vamos desmarcar aqui e mudar esse preço aqui para número decimal fixo. Todos eles agora estão no mesmo padrão. Ok, agora vamos ver a parte do PDF. Aqui nesse caso eu gostaria de pegar apenas a parte da Chrysler. Então eu vou ignorar essas 2 colunas aqui. Vou removê-las. E eu quero apenas essas colunas aqui. Então eu vou vir aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Aqui nós podemos ver que parte do texto ele está separado. Então, na verdade, aqui nós vamos unir essas colunas. Eu vou mesclar essas colunas, para isso eu vim aqui em transformar, mesclar colunas. E aqui, qual separador, eu vou deixar só um espaço. E o nome da coluna vai ser Chrysler mesmo. Ok. Agora aqui eu vou alterar o nome dessa coluna, duplo clique e alterei. Perfeito. Agora ele está correto. E agora nós vamos tirar o que a gente não precisa. Eu tenho linhas aqui que estão vazias. Essa parte de motor aqui não é mais da Chrysler. Então eu posso começar removendo linhas vazias. E aí eu posso remover, eu posso manter apenas as 25 primeiras linhas, porque a partir daqui já é uma outra categoria. Então, eu posso vir aqui em página inicial, manter linhas, manter primeiras linhas, eu vou colocar 25. As demais eu vou excluir. Pronto, já tenho aqui a minha tabela da Chrysler. Esses são alguns exemplos de ETL, tá? E aqui, por final, nós temos aqui os arquivos que estavam em pasta, que foram todos unidos. E aqui nós temos alguns exemplos de erros também, tá? Vamos finalizá-los aqui, vamos corrigi-los. O mesmo procedimento para saber que tipo de erro está acontecendo, manter erros. Visualizamos aqui qual é o erro, é o mesmo padrão de data. Então, nós eliminamos a etapa aqui de
tipo alterado. E então fazemos aqui usando a localidade. Data. Inglês, Estados Unidos. Aqui já corrigiu. Aqui eu posso deixar como texto ou como número inteiro, meio que tanto faz, porque é um número de conta. Departamento também, poderia ser texto ou número inteiro, tanto faz. Aqui a gente já precisa fazer o mesmo procedimento que fizemos antes. Transformar, substituir valores. Vamos tentar fazer com outro procedimento, né? Eu vou remover o último caractere nesse caso. Não, nesse caso não posso remover o último caractere, porque alguns não tem, é melhor substituir mesmo. Então eu vou vir aqui, vou substituir por nada, mesma coisa, e aqui eu vou substituir o primeiro caractere por sinal de menos. Agora que eu já fiz isso, eu posso vir aqui, usar a localidade, e eu vou transformar isso em número decimal fixo no padrão americano. Perfeito. Então, nós conseguimos fazer o carregamento de todos esses arquivos e o ETL de todos esses arquivos de maneira satisfatória. Existem diversos outros passos e diversas outras técnicas para fazer ETL. Durante o restante dos tópicos nós deveremos ver mais algumas delas, mas nesse nós já tivemos uma noção boa de como extrair diferentes tipos de arquivos usando diferentes tipos de técnica e nos habituamos com parte da interface do Power Query, que é onde nós fazemos essa tarefa. Nos próximos tópicos, nós vamos nos aprofundar nesses e em mais detalhes da utilização do Power BI. É isso.